Abra a igreja, por favor, a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Eu vou fazer a leitura desde o versículo 24 até o versículo 27. E esta é uma pregação de Jesus. Eu acho uma pregação linda, que nós precisamos meditar. Mateus 7, versículo 24 em diante. Você que tem a palavra de Deus, abra por favor. Pastor, eu só tenho a Bíblia no celular. Te aconselho a, quando vier para a igreja, trazer a Bíblia de papel. Te aconselho. Tem igrejas que as pessoas vão que não abrem nem a Bíblia, né? E elas acostumaram a ir e não levar mais. Só que aqui na Paz e Vida, quem vem, acompanha a palavra, aprende a palavra. Mas se você só tem a Bíblia no celular, não tem problema não, pode usar. Aí eu vou te aconselhar a colocar o celular no modo avião, porque aí você não vai deixar nada te distrair, tá bom? Mateus 7, verso 24, quem já achou diz amém. Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Jesus está ensinando aqui sobre os dois tipos de casa, os dois tipos de família, os dois tipos de alicerces familiares. Deus vai falar muito com você hoje aqui. Eu vou ler mais uma vez o versículo 24. E agora eu gostaria que todos que estão aqui comigo, na sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, repitam em seguida. Vamos lá? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você crê que Deus vai falar conosco hoje aqui? Seu coração está aberto para ouvir Deus falando com você? Amém? Então deixa a Bíblia aberta aí no assento, por favor, e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir muito. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Não sinta vergonha não, abra sua boca e aplaude e glorifica, aplaude e dá glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não só quem está aqui na sede estadual da Paz e Vida te aplaude e te glorifica. Há pessoas em qualquer lugar do Brasil agora te aplaudindo e te glorificando. Há pessoas até fora do Brasil te aplaudindo e te glorificando. Abre o céu agora, recebe esses aplausos, recebe esse louvor, recebe essa adoração. Meu Deus, o homem não tem nada para falar, então que eu diminua, que o Senhor cresça. Envie a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Tome seu assento, por favor. Toda atenção agora é pouca para a palavra de Deus. Não converse mais, não ande pela igreja, não deixa nada te tirar este momento. O Senhor Jesus contou aqui uma parábola.
que é uma parábola? É quando ele compara uma situação natural com uma situação espiritual. Jesus está falando aqui de duas pessoas que decidiram construir uma casa. Tem algum construtor aqui no nosso meio? Tem algum? Alguém que trabalha na área de construção civil? Tem alguém? Não tem ninguém nessa reunião. Mas mesmo quem não é um construtor, um arquiteto, um engenheiro, ou pelo menos um pedreiro meia colher, como diz lá em Minas, todo mundo sabe que para se construir algo, se começa por onde? Pelo telhado, não é? Não é não? Não é pelo telhado não, gente. Que gafe, sério? É pelas paredes, né? Lógico, óbvio. É pelo quê? Pelo alicerce. Ou fundação, né? Cada lugar chama de um jeito. Se você vai fazer uma construção, você sabe que não adianta ter pressa. Não adianta dizer, não, mas eu estou com pressa de morar logo na casa, levante logo as paredes aí e bote o telhado em cima que eu quero cair para dentro. Não pode. Se você contratar um profissional e ele for profissional mesmo, ele vai colocar na sua cabeça que você tem que começar pelo alicerce. E tem que gastar o tempo que for preciso no alicerce. Se for uma semana, é uma semana. Se for 15 dias, se for um mês, o tempo que for, fazendo o alicerce. Porque é o alicerce que vai segurar toda aquela construção de pé. Na parábola de Jesus, que nós lemos aqui, ele falou que há um tipo de gente, que é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Quem ouve a palavra de Deus e pratica, ele compara com esse experiente construtor, que foi construir a casa, e construiu a casa edificando sobre a rocha, ou seja, na hora de construir, ele fez um alicerce. E o que aconteceu com essa casa que está alicerçada? Veja o versículo 25. A casa foi construída com alicerce. A casa agora está pronta, está bonita, está pintadinha, está decorada, telhado, tudo o que precisa, pronta para morar. Mas essa casa tem alicerce. E o interessante do alicerce, gente, é que o alicerce a gente não vê. Vê? Quando você olha uma construção, você vê o alicerce? Não. Você está agora nesse prédio aqui. Você está vendo algum alicerce no chão aqui? Não. Você está vendo aqui um piso de porcelanato cobrindo tudo? Você não faz ideia de quantos metros de fundura tem o alicerce desse prédio. Você não sabe. Você não vê. Mas apesar de você não ver o alicerce, ele está lá. E é ele que mantém tudo. Jesus disse na parábola, verso 25, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por que que ela não caiu? Porque estava alicerçada, edificada sobre a rocha. Aí Jesus conta uma outra situação, é daquela pessoa que ouve a palavra, mas não põe em prática. Ela só ouve e acha bonito. Ela só ouve e diz amém. Mas depois que o culto acaba, ela se esquece. Ela não pratica. Esta pessoa é como alguém que foi edificar uma casa e tinha pressa de edificar. Queria construir logo. E aí achou que não precisava colocar alicerces. Construiu sobre a areia. Começou logo ali colocando o contrapiso, levantando as paredes e pronto, não fez alicerce. Essa casa ficou pronta? Ficou. A casa ficou bonita? Ficou. Olhando assim a olho nu, você consegue ver alguma diferença entre a casa que tem alicerce e a casa que não tem? Não é diferença nenhuma. A diferença você vai notar em qual momento? No momento em que vier a tempestade. Olha o verso 27.
E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero que você que está com a Bíblia aberta, compare o versículo 25 com o versículo 27. Dá uma olhada, por favor, no texto, compare. A qual conclusão você chegou? Observa mais, leia aí, bote os olhos aí no versículo 25 e no versículo 27, vai comparando um com o outro. Vamos ver se você observou o que eu observei. Já reparou? A qual conclusão você chegou? As duas casas experimentaram as mesmas situações. As duas. Tanto na casa do versículo 25 como na casa do versículo 27, a palavra diz que desceu a chuva. A palavra diz que correram rios. A palavra diz que assopraram ventos. E a palavra diz que aquela casa foi combatida violentamente. As duas casas sofreram as mesmas intempéries, as mesmas tribulações, as mesmas dificuldades, mas qual é a diferença da casa do versículo 25, a casa edificada sobre a rocha, para a casa do versículo 27, a casa que não tem alicerce nenhum? A diferença é que uma ficou de pé e a outra caiu. Então a lição aqui é muito simples de entender. Quando a palavra de Deus fala de casa, está falando de família. Casa, família. Traduz a casa por família. Quando Deus fala na sua palavra de uma casa edificada sobre a rocha, quem é a rocha, igreja de Cristo? Quem é? Eu sei que você sabe, mas eu quero te mostrar na palavra. Há muitos textos da palavra de Deus que dizem quem é a rocha. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 é um desses textos. Acha comigo lá, Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Localize. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor, porque rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então vai juntando as peças, vai juntando as peças. Quem é a rocha? A rocha é nosso Deus. Então o que vem a ser uma casa edificada sobre a rocha? É uma família cujo alicerce é a presença de Deus. Quem quer ter uma família assim? Pastor, eu quero ter uma família alicerçada em Deus. Você quer ter um casamento alicerçado em Deus? Você quer ter um lar, uma família alicerçada em Deus? Na comparação que nós fizemos, para você que chegou agora, eu estou em Mateus 7, versículo 24 em diante. Na comparação que nós fizemos, no verso 25 e no verso 27, podemos observar que a casa edificada sobre a rocha sofreu a chuva, o vento, a enchente e o temporal. A casa edificada sobre a areia também sofreu a chuva, a enchente, o vendaval, o temporal. O que isso significa? Que tanto aqueles que estão alicerçados em Deus, como aqueles que não estão sujeitos a enfrentar as mesmas tribulações. Eu não quero enganar você com um discurso triunfalista, dizendo, vem para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, porque nunca mais você vai ter problema. Você pode ouvir isso de outro pregador, de mim você não vai ouvir, porque nem Jesus pregou assim. O que Jesus pregou lá em João 16, 33? Alguém sabe? Põe na tela aí, João 16, 33. Jesus pregou dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. Se Jesus quisesse ganhar o povo na ilusão, ele ia dizer assim, quem está comigo é só paz. Quem está comigo é só alegria. Ele falou isso não.
Ele falou, vai ter aflições. Entenda, meu amado, entenda, minha amada. A presença de Jesus na tua vida não é garantia de que você não vai ter tribulações. A presença de Jesus na sua vida não é garantia de que você não vai experimentar problemas. A presença de Jesus na sua vida não é garantia de que você não vai passar por crises, mas a presença de Jesus na sua vida é garantia de que você vai vencer a crise, que você vai vencer o problema, que você vai vencer a tribulação. Aleluia! A presença de Jesus no barco da sua vida não é garantia de ausência de tempestade. Você já leu no Evangelho que Jesus estava no barco e teve tempestade mesmo assim? Quem já leu isso no Evangelho? Pois tem lá. Jesus se levantou no meio da tempestade e acalmou a tempestade, ou seja, ele estava no barco e mesmo assim teve tempestade. A presença de Jesus no barco da sua vida não é garantia de ausência de tempestade, mas a presença de Jesus no barco da sua vida é garantia de que não haverá naufrágio. Ou seja, você vai chegar no final. Agora, voltando a Mateus capítulo 7, você já entendeu que tanto uma casa como outra vai enfrentar as tribulações, as intempéries, as lutas da vida. Tem gente que está se perguntando assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu sou da igreja, eu sou de Jesus, eu sou batizado. Sei por que eu estou passando esse problema no meu casamento. Como pode? Eu sou da igreja, o meu marido também, e nós estamos atravessando uma crise conjugal terrível. Como é possível isso? Eu não sei porque que você está estranhando. Jesus falou, a casa edificada sobre a rocha, o que vai acontecer com ela? Vai descer a chuva, vai correr o rio, vai assoprar o vento e vai combater aquela casa. Vai ter crise. Haverão dias maus. Você tem que considerar que os dias maus existem, amados. Crises acontecem com todas as famílias. Todas, quando eu digo todas, é todas mesmo, sem exceção. E o que é que pode causar uma crise familiar? E uma dezena de motivos que eu nem vou ficar aqui catalogando um por um, que eu ficaria a noite toda aqui dando exemplos. A gente pode falar dos clássicos, né? De repente alguém da família fica doente. A doença na família desencadeia o quê? Uma crise. Porque a gente casa dizendo que até que a morte nos separe, né, na alegria e na doença, na saúde e na doença, etc. e tal, né? Mas a gente fala isso pensando só nas coisas boas. A gente diz que é na alegria e na tristeza, mas a gente só está pensando na alegria. A gente diz que é na saúde e na doença, mas a gente só pensa na saúde. Só que pode acontecer de alguém da família adoecer? Pode. E quando isso acontece, vem a crise. A gente diz que é na riqueza e na pobreza, mas a gente está pensando só na riqueza. A gente não está querendo a pobreza. Mas acontece de alguém da família ficar desempregado. Acontece ou não? E quando acontece isso, causa o quê? Uma crise. Então problemas acontecem. Salomão, ele disse aqui em Eclesiastes capítulo 7, deixa marcado aí em Mateus, vamos comigo lá. Eclesiastes é mais ou menos no meio da Bíblia. Se você abrir em Salmos, avança aí, Salmos, Provérbios, e aí você vai chegar em Eclesiastes. Olha só o que diz Eclesiastes 7,14. Isso é para você que está passando por uma crise, não achar que tem algo absurdo acontecendo. Não é para você achar que está em pecado, ou que tem algo de estranho ocorrendo com você. As crises são normais. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem. Em outras palavras, no dia da prosperidade, aproveita.
Você está passando por uma fase boa, tá? Aproveita. Tem gente que nem isso faz, né? Está passando uma fase boa na vida, ao invés de aproveitar, ao invés de curtir, ao invés de celebrar, fica preocupado com os dias maus. Não, enquanto você está vivendo os dias bons, aproveita. Quando você está com dinheiro para gastar, gasta. Quando você está podendo viajar, viaje. Quando você está podendo edificar, edifique. Está podendo realizar, realiza. Está podendo fazer, faça. Porque o dia da prosperidade não dura para sempre. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele. Quer dizer que Deus não permite só os dias bons. Deus também permite os dias maus. Diga, Deus também permite os dias maus. Pastor, mas o que a gente faz quando os dias maus vierem? Pois é aí que está a nossa mensagem de hoje. Eu te trouxe até aqui nesse raciocínio para te ensinar agora o que fazer na hora da crise. Porque o que vai decidir se a tua casa vai ficar de pé ou se a tua casa vai desmoronar é se você soube ou não soube administrar a crise. E já que hoje é domingo, reunião da família, eu quero trazer uma abordagem mais familiar para esse tema. Primeira coisa que você precisa saber, o que fazer no tempo da crise. Primeiro, entenda que o casamento é o único jogo em que os dois podem ganhar. Vou repetir. Entenda que o casamento é o único jogo em que os dois podem ganhar. Pense em algum tipo de jogo aí agora. Qualquer um, pensa aí. Futebol. O que acontece todo final de partida de futebol? O que acontece? Um time ganha e o outro perde. Numa luta de boxe, o que acontece no final? Um ganha e o outro perde. Em qualquer jogo, de qualquer espécie de modalidade de esporte, sempre vai existir um que ganha e o outro que perde. No casamento não é assim. O casamento, se é que eu posso dizer dessa forma, é o único jogo onde você tem dois ganhando ou dois perdendo. Não existe no casamento a possibilidade do marido ganhar e a mulher perder. A mulher ganhar e o marido perder. Não existe essa possibilidade. O casamento é o único jogo onde os dois podem ganhar. Então, como é que a gente faz para vencer a crise quando ela vier na família, no casamento? Os dois têm que se unir. E eu quero abrir com você a palavra de Deus em Eclesiastes, agora no capítulo 4, para te mostrar isso. Está havendo uma crise? Se una. Dê a mão para o teu companheiro, dê a mão para a tua companheira e lutem juntos. Porque o casamento é o único jogo onde os dois podem ganhar. Eclesiastes no capítulo 4, olha o verso 9, que está escrito. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro faz o quê, gente? Não ouvi não, vocês abriram a Bíblia aí já? Eclesiastes 4:10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Pelo menos é assim que Deus quer que seja. Porque infelizmente existem casais aonde quando um cai, o outro faz o quê? Pisa em cima. Quando um cai, o outro vai lá com aquelas duas palavrinhas, né? Não falei? A pessoa já está caída, já está derrubada, já está acabada. Você vai lá para pisar em cima. Ah, pastor, mas caiu porque fez coisa errada. Caiu porque aprontou. Muito provavelmente quem caiu é porque errou.
é porque fez algo que não deveria ter feito. Mas a pior coisa que você deve fazer por alguém que está caído é pisar, é humilhar, é rebaixar a pessoa ainda mais. Sempre que você encontrar alguém caído, ou se o caído estiver dentro da sua casa, da sua família, se o caído é o teu marido, é a tua esposa, o que é que Deus quer que você faça? Que você vá lá e estenda a mão para aquela pessoa se levantar. Versículo de número 10, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha aí o que Deus está dizendo para você que está sozinho. Ai do que estiver só. Ai do que estiver só. O mundo de hoje está celebrando a solidão. O mundo de hoje bate palma para quem quer viver sozinho. As mulheres feministas, cada dia mais apregoam isso, dizendo que a mulher não precisa do homem, que a mulher pode viver muito bem sem homem. E tem muito homem também que está espalhando isso. Ah, para que mulher? O diabo é quem trabalha esse tipo de pensamento, amados. Quem fez o homem não foi Deus? Foi Deus ou não foi? Ah, achei que vocês pensavam que era outra pessoa. Quem fez o ser humano foi Deus ou não foi? E a qual conclusão Deus chegou lá no jardim? Não é bom que o homem esteja só. Você quer entender melhor de gente do que Deus que fez o ser humano? Se Deus está dizendo que não é bom viver só, é porque não é bom. Pode ser que tenha uma vantagem ou outra, né? Viver sozinho. Pode ser que tenha um dia ou outro que quem está casado gostaria de estar sozinho, né? Principalmente nos dias de TPM, nos dias de briga, nos dias de estresse. Mas de uma forma geral a palavra diz, é melhor serem dois do que um. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11, também se dois dormirem juntos eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Agora atenção para o verso 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então é aqui que está o segredo, olha. Quando o problema vier, os dois se reúnem para lutar contra um. No casamento tem que ser assim, 2 contra 1. Pastor, não entendi, como assim 2 contra 1? 2, o marido e a mulher contra um, que é o problema que chegou. O problema chegou, a crise chegou, o que é que vocês fazem? Os dois se unem contra aquele problema. Não é o marido contra a mulher e a mulher contra o marido. São os dois lutando juntos para vencer aquela crise. Quem entendeu até aqui, levante a mão. Primeira coisa que você precisa saber na hora da crise é isso. No casamento, você está jogando um jogo em que os dois ganham. Então lutem juntos. Segunda coisa, se você está vivendo uma crise, ou pode ser que viva um dia, é bom que você saiba, na hora da crise, mantenham abertos os canais de comunicação. Isso é muito importante. Manter aberto os canais de comunicação. Sabe a tartaruga? Alguém tem tartaruga em casa? Alguém tem? Nunca tiveram uma? A tartaruga, ela tem um comportamento muito interessante. Sempre que ela se vê ameaçada, sempre que ela está com medo, sempre que ela está desconfortável com alguma coisa, ela faz o quê? Quem sabe? Ela se esconde para dentro do seu casco. E ali, meu amigo, você pode bater, você pode fazer o que quiser, que ela não sai de lá. Ela se fecha ali dentro. Animal interessante, não é? Existem pessoas, seres humanos, que estão vivendo sob um efeito tartaruga. Quando vem a crise, quando vem o problema, o que a pessoa faz? Se fecha dentro do seu mundo interior.
Aí ela não fala mais nada com ninguém, ela não dialoga mais, ela não conversa mais, ela não chora, ela não ri, ela não esboça reação, parece que ela está em coma. Tem gente que está enfrentando a crise desse jeito, e não é assim que se faz. Se você é casado e casada, ouça o que eu tenho para te dizer. O diálogo tem que estar presente em todos os momentos do casamento. Mas nos momentos de crise, o diálogo tem que ser ainda maior. Quem conversa bastante quando está tudo bem, deve conversar muito mais quando está tudo mal, quando a crise chega. Quem não gosta muito de conversar, quando chega a hora da crise, tem que começar a falar, tem que pôr para fora. Se a coisa está ruim para você, fala do que está ruim para você. Se você tem medos, fala dos teus medos. Se você tem dores, angústias, problemas, fale disso, exponha, mantenha o canal de comunicação aberto. Muitas vezes a crise está acontecendo, mas o canal de comunicação está fechado. Como é que você reage diante de uma confissão? Vamos falar aqui hipoteticamente, que Deus te livre disso. Mas como você lidaria com uma confissão de um cônjuge? Não vou falar de traição não, mas vou falar de assédio. Vou falar de tentação. Como você reagiria, mulher, se o teu marido chegasse para você e dissesse assim: amor, eu tenho que falar um negócio contigo? Sim, amor, pode falar. Tem uma mulher lá no trabalho que ela é muito bonita, sabe? Aí a tua mulher já vai preparando o tapa, né? Mas ela vai ouvindo: e aí? E aí que eu sempre cumprimentava ela dando um bom dia, e aí ela também dava bom dia. Aí um dia a gente se encontrou no elevador, né? E aí a gente bateu um papo, e aí na hora do almoço eu encontrei com ela de novo, aí a gente bateu um outro papo, e depois disso, sabe, amor, a gente começou a conversar mais. E aí a tua mulher vai ouvindo: e aí? E aí você fala: e aí? Que aí um dia eu sei lá, comecei a olhar para ela de um jeito assim meio diferente. Você está imaginando você nessa situação aí, mulher? Seu marido te contando isso que eu estou falando? Você faria o quê? Se ele chegasse ao ponto na conversa de dizer assim: e aí, amor, eu não sei, eu acho que eu estou gostando. Eu acho que eu estou meio confuso, eu não sei. Não, eu te amo. Mas é que ela tem um sorriso que me encanta. O que você faria? Você já iria logo pegando as malas dele, colocando no carro, ou jogando pela janela, e dizendo: então vá para a casa dela. É isso que você ia fazer? Você sabe por que os casais geralmente não confessam as tentações um para o outro? Sabe por quê? Porque a gente sempre fecha os canais de comunicação. Então qualquer situação desconfortável para a gente, nós já tratamos como uma ameaça, e assim como a tartaruga, a gente já se fecha dentro do nosso casco e não queremos lidar com os problemas. Só que as crises acontecem, viu? Deixa eu te lembrar disso. As crises acontecem. E como é que você lida com uma crise? Mantendo os canais de comunicação abertos. Tem que ter um diálogo franco. Tem que ter espaço para sinceridade. Porque nem sempre você vai confessar um pecado, mas às vezes você vai confessar uma tentação. E o que é melhor? Confessar uma tentação ou confessar um pecado? Pensa na minha pergunta: o que é melhor? Confessar uma tentação ou confessar um pecado? Porque o pecado, antes de ser pecado, é uma tentação. E se você não tem espaço para dialogar sobre as tentações, você provavelmente vai cair no pecado. Quem não confessa uma tentação
vai acabar confessando um pecado. Então aprenda isso. Deixa o canal de comunicação aberto. Isso vale não é só para casamento, não. Isso vale para a criação de filhos. Tem mãe, tem pai, que não dá a chance do filho falar. Não dá a chance do filho conversar. E às vezes o filho quer falar sobre algo que ele está vivendo. Tem filhos que chegam para o pai e assumem a homossexualidade. E aí o pai de repente olha para o filho e fala: mas que loucura! Quando foi que você descobriu isso? Quando foi que você começou a sentir isso, a pensar isso? E o filho vai dizer: ei, eu venho tentando te contar isso desde muitos anos, mas nunca consigo. Às vezes, amados, a gente consegue tratar um problema no início e isso impede que ele piore. É mais ou menos igual um câncer. O que acontece com um câncer quando você descobre no começo? A chance de cura é infinitamente maior. Mas se você vê os sintomas e ignora, não, isso aqui que eu estou sentindo é bobagem. Isso aqui que eu estou sentindo não é nada. Isso aqui que eu estou sentindo não é nada. Isso aqui que eu estou sentindo não é nada. Quando você descobrir é tarde. Mantenha o canal de comunicação aberto. Terceiro, para vencer a crise, evite que o passado alimente a crise. Anota isso. Evite que o passado alimente a crise. Você já ouviu aquele termo, botar mais lenha na fogueira? Quem já ouviu essa frase, pôr mais lenha na fogueira? Quando você está vivendo uma crise, não adianta você vir trazer situações lá de trás, porque isso vai fazer o quê? Vai pôr mais lenha na fogueira. Você que é casado, você está vivendo uma crise por causa de uma situação de agora, por causa de um problema de agora. Ao invés de você resolver o problema de agora, o que que você diz para o teu marido, para a tua mulher? Porque nós estamos passando isso agora, mas eu não me esqueço que lá naquela época, que lá no ano passado, que no início do nosso casamento, aconteceu isso ou aquilo. Tem gente que toda oportunidade que tem, volta lá no passado e traz o passado à tona de novo. Todas as vezes que você traz o passado de volta à tona, você está alimentando a crise. Você está pondo mais lenha na fogueira. Você está jogando gasolina no fogo que já está quente. Pare de fazer isso. Pastor, mas eu não esqueço. É porque você não perdoou ainda. Peça para Deus te ajudar a perdoar. Peça ao Espírito Santo forças para te ajudar a perdoar. Mas trate o problema de hoje separado do passado. Porque uma coisa simples sobre o passado que você precisa entender é que ele já passou. Diga isso para alguém próximo a você. Diga: o passado já passou. Fale isso para ele. Fale para outra pessoa que talvez ela também não sabe. Fale: o passado já passou. Puxa, que descoberta, hein? Mudou tua vida essa frase, né? Tão óbvio isso, né, gente? O passado já passou. Só que tem muita gente que vive hoje como se o passado fosse presente. E não é. Ah, pastor, mas é que o passado, eu tive um passado maravilhoso. Mas passou. Teve uma época que você e teu marido era só love, só love. Era lua de mel, era alegria, era amor, era paixão, era fogo. Passou. Você não está mais vivendo essa fase. O que você tem que fazer? Você tem que pedir a Deus para te dar agora um tempo novo, melhor do que aquele que ficou lá atrás. Tem gente que está vivendo agora uma fase boa, mas a fase do passado talvez era ruim. Por incrível que pareça, tem gente que quer resgatar o passado que foi ruim, tem gente que quer resgatar o passado que foi bom. Tanto o passado que é ruim ficou para trás, como o passado que é bom também ficou para trás. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Isaías. Isaías capítulo 43. Você quer
viver o novo de Deus ou quer ficar apegado ao passado? Você gosta tanto de passado assim? Visita um museu. É legal. É bom. Vai acrescentar conhecimento, cultura, você tira umas fotos. Né? Legal. Mas trazer para a sua vida não vai adiantar nada. Trazer para o seu relacionamento não vai adiantar nada. O nosso Deus, igreja, não é o Deus do ontem, não é o Deus do amanhã. O nosso Deus é o de hoje, é o de agora. Quando Deus se apresentou a Moisés, Moisés falou: Senhor, vão dizer para mim, quem te enviou? Eu vou dizer, quem me enviou foi o Deus de Israel. Aí vão perguntar, mas qual é o nome do Deus de Israel? Aí, Deus, eu falo o quê? Quando me perguntarem qual é o teu nome, eu digo o quê, Senhor? Qual foi a resposta que Deus deu a Moisés? Você sabe? Diga a quem te perguntar o meu nome, diga que eu sou é o meu nome. Eu sou. O verbo conjugado no presente. Ele não disse assim, fala para quem perguntar que o meu nome é eu fui. Não. Eu era. Ou no futuro, eu serei. Qual é o nome de Deus? Eu sou. O nosso Deus é o Deus de já, é o Deus de agora. Não é o Deus do passado, é o Deus de hoje. E hoje Deus quer fazer algo novo na sua vida. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Levanta a mão e diga, eu tomo posse. Deus está começando algo novo, uma fase nova no seu relacionamento, uma fase nova no seu casamento, na sua família, uma fase nova na sua vida financeira, uma fase nova na sua vida espiritual, uma fase nova em todas as áreas da sua vida. Oh glória! Aleluia. Quarto, o que fazer na hora da crise? Faça uma leitura positiva da crise. O que é fazer uma leitura positiva da crise? É entender que mesmo as coisas ruins da vida nos acrescentam algo de bom. Mesmo as coisas ruins da vida nos ensinam algo positivo. Olha o que Paulo disse aqui em Romanos 5, versículo 3 e 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas o quê? Não, você não está lendo isso não. Veja se é isso mesmo. Você deve ter lido errado. Confere aí. Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos no que, igreja? Nas tribulações. Não é possível. Como que alguém pode se gloriar, se alegrar, celebrar por uma tribulação? Estranho, não é? Destoa do que a maioria pensa, mas é o que está escrito. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Isso aqui é o que eu chamo de fazer uma leitura positiva da crise. Paulo viveu terríveis tribulações, mas ele falou, sabe que foi bom? Foi ruim, mas foi bom? Sabe aquela música? Doeu, mas eu cresci. Foi triste, mas ao mesmo tempo me fez crescer, me fez amadurecer. Amadurecimento é um processo que dói. E às vezes Deus tem que permitir crises na nossa vida para nos ensinar. Você está vivendo uma crise? Eu quero dizer como profeta de Deus para a tua vida, que essa tua crise está perto do fim. Esse teu problema está perto de acabar, esse teu deserto está chegando ao final. Mas a questão é,
Você está aprendendo com a crise? Você está aprendendo com as experiências ruins da vida? Você está aprendendo com essa pandemia? Tem alguém aprendendo com essa pandemia aí? Levante a mão, está aprendendo? Ou será possível que tem mais de um ano de pandemia no mundo e você ainda não aprendeu o que Deus quer te ensinar? E você ainda não evoluiu em nada, ainda não melhorou em nada, você ainda está com a mesma cabeça de janeiro de 2020, antes da pandemia. Queridos, foi um tratamento de choque que Deus teve que ter com a humanidade. Chamar a atenção do mundo todo. Mas esta crise está chegando ao fim. Eu quero que você já se veja com os olhos da fé, livre desse mal que está perturbando o mundo. E eu não digo nem apenas como um profeta, eu digo com evidências. Você assiste jornais por aí, e os jornais já estão dando notícias de países da Europa e em outros lugares do mundo, aonde a pandemia já está sob controle. Dá um glória a Deus aí por isso. Você já pode andar em Nova York sem máscara. Imagina, maior cidade do mundo, você já pode andar sem máscara. Eles ainda obrigam a usar dentro do metrô. Mas imagina, você saiu do metrô em Nova York e já pode tirar a máscara e andar uma boa, como se não existisse pandemia. Por quê? Porque a maioria da população já está vacinada, a coisa já está sob controle. Em Israel, a mesma coisa. Em Israel você já pode andar sem máscara, a pandemia já está sob controle. Logo, logo vai chegar a nossa vez. Logo, logo você vai vir para a igreja e vai poder tirar a máscara e dar o maior glória a Deus que você já deu na sua vida. Aí a gente vai dar valor, glória a Deus. Aí a gente vai dar valor àquele aperto de mão que a gente saía na correria sem dar. Quantas vezes a gente já veio no culto e quando o pastor estava pensando em dar a última sincera, você já estava dando a partida no carro? Você vai começar a mudar isso, não vai? Sabe aquele abraço que você nunca me deu? Está me devendo, hein? Está me devendo. Vai chegar uma hora que a gente vai poder se abraçar de novo. Sabe aquele dia que você poderia ter visitado os teus pais e não foi? Aí depois você ficou querendo ir e não pôde, né? Vai chegar o tempo que você vai voltar a viver o normal. Toda crise nos ensina algo. As crises na família nos ensinam. As crises financeiras nos ensinam. As crises espirituais nos ensinam. Seja qual for a tua crise, aprenda com ela, porque você vai sair dela uma pessoa melhor. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu quero orar agora por você que está enfrentando uma crise. Jesus falou, há dois tipos de casa: a que está alicerçada na rocha e a que não está. A casa que está alicerçada na rocha vai sofrer o temporal, vai sofrer o vendaval, a correnteza, vai sofrer isso tudo, mas não vai cair. Agora, aquela que não está alicerçada vai sofrer o temporal, o vendaval e vai desmoronar. Se você vai ficar de pé ou vai desmoronar, depende de uma coisa: se você está ou não está firme na rocha. E quem é a rocha? É o nosso Deus. Você precisa entregar sua vida para Jesus hoje. Você precisa fazer isso. Você acha que não, mas sem Jesus, você não vai conseguir. Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Você precisa entregar sua vida para Jesus e não pode mais esperar, não pode ser amanhã, não pode ser semana que vem, não pode ser mês que vem, tem que ser hoje. Hoje pode ser o teu último culto. Esta pode ser a tua última oportunidade. Não desperdice. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, que quer recebê-lo como único Senhor, como único Salvador? Pastor Ademir, eu nunca fiz isso, mas eu quero fazer hoje. Levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha mão. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, levante agora a sua mão bem alto que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, só que eu me afastei. E esse foi o meu maior erro. Porque eu achei que eu estava com problemas e pensei que eu saindo da igreja as coisas iriam melhorar. Mas depois que eu saí da igreja eu vi que os meus problemas só aumentaram
e eu não tinha mais forças dadas por Deus, porque eu não estava na presença de Deus. Enfim, foi uma falha terrível ter me afastado. Agora eu vejo, mas hoje eu estou aqui, eu quero me reconciliar. Tem alguém que está aqui hoje, que quer se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém assim? Não tem? Então eu vou orar para Deus te dar forças para vencer a crise. Coloque a mão sobre o coração. O pastor já fez aqui uma primeira oração pela família, mas agora que você ouviu a palavra, a sua mente se abriu. Eu quero que você, nesta oração, desabafe com Deus, abra o seu coração para Deus. Eu quero que nessa oração você converse com o Senhor Deus sobre as crises que você está vivendo. Feche os olhos agora. Você que está em casa me assistindo, ore conosco. Toda a igreja diga comigo: meu Deus e meu Pai, a tua palavra me ensinou que com a tua ajuda, alicerçado na rocha, eu posso vencer todas as crises que vierem contra mim. Eu reconheço, estou vivendo crises que eu não consigo vencer sozinho. Por isso, eu te peço, segura nas minhas mãos, me ajuda, meu Deus, a sair do fundo do poço, me resgata deste lamaçal, me tira, Senhor, desta luta, dessa adversidade, me dá vitória, em nome de Jesus.